Bom, hoje eu vou falar sobre o desenvolvimento embrionário. Tudo começa na fecundação. Fecundação, espermatozoide, ovos. Espermatozoide e ovos são células N. Elas se juntam e formam o zigoto, que é a célula 2N. A partir daqui, as transformações que o zigoto sofre ao longo de toda a sua trajetória é a embriologia. E quando estudamos a embriologia, você tem que ter na sua cabeça bem claro que ela é dividida em 3 etapas. Segmentação ou clivagem, que nada mais é que a divisão do zigoto. Gastrulação, ou seja, se torna numa gástrula. E organogênese, quando essas células passam a se diferenciar para formar os tecidos e os órgãos. Então, eu vou falar para vocês detalhadamente cada um dos processos. Lembrando que isso aqui é embriologia animal, e a regra se aplica para todos os animais. Obviamente, cada um deles tem sua particularidade, e eu vou comentar diferenças entre eles durante o vídeo. Primeiramente, fecundação formou o zigoto. O zigoto é a célula 2N. Agora começa aqui a primeira classificação dentro da embriologia. Esse zigoto que veio de um ovo, obviamente, ele tem uma distribuição de nutrientes. Esses nutrientes nós chamamos de vitelo. Então perceba, dependendo da disposição do vitelo aqui no zigoto, ele tem uma classificação e nós chamamos de tipos de ovos. Se o vitelo está distribuído de uma forma homogênea no zigoto, o ovo ele vai ser isolesto, heterolesto, telolesto ou centrolesto. Para ficar mais claro, obviamente vou mostrar uma imagem. Olha aí. São esses ovos que têm pouco ou nenhum vitelo. Obviamente, ele é alesto. Quando não tem vitelo e este vitelo está uniformemente distribuído em todo o citoplasma, quem tem esse tipo de ovo são os equidodermos, as estrelas do mar e os mamíferos, por exemplo, nós. Esse aqui é o ovo heterolesto, quando tem uma quantidade intermediária de vitelo, e ela está distribuída irregularmente entre o polo animal, que se localiza no núcleo, aonde se localiza o núcleo e o polo vegetativo, que concentra a maior parte de vitelo. Quem tem esse tipo de ovo heterolesto são os anfíbios e os peixes. Já o ovo telolesto são os ovos grandes, os ovos de aves, de répteis, e eles possuem muitos vitelos distribuídos no polo vegetativo. Esse é o ovo que a gente come, o ovo de galinha. E tem um ovo chamado centrolesto. Isso é porque o vitelo está localizado aqui no centro do ovo, e eles deslocam o citoplasma para a periferia da célula. Quem tem esse tipo de ovo são os insetos. Beleza, então vocês já viram a classificação dos ovos, quanto à distribuição e localização do seu vitelo. Agora repara que a partir daqui o zigoto vai começar a se dividir. Uma célula vai se dividir em 2, 4, 8, 16 e assim vai. Só que existem tipos de divisão desse zigoto, então mais uma classificação. Repara que dependendo da distribuição desse vitelo, na divisão se torna diferente, ela fica diferente. Portanto, para cada um desses tipos de ovos existe um tipo de segmentação, um tipo de divisão, e ela pode ser holoblástica, quando a divisão ocorre em todo o zigoto, em todo o embrião, ou ela pode ser meloblástica, ou seja, quando ocorre a divisão em só uma parte, ou só no meio, ou só na ponta. Mas para isso, obviamente, eu tenho uma imagem. Olha. Lembra que a segmentação é a mesma coisa que clivagem. No caso, nada mais é que sucessivas mitoses que o zigoto passa. E vamos começar falando da segmentação holoblástica. Igual, repare que aqui as células resultantes nas divisões da segmentação, elas possuem o mesmo tamanho ou tamanho muito próximo. Lembrando que também que essas células são chamadas de blastômeros. Quem faz esse tipo de segmentação são os animais que possuem os ovos isolestos. Quem são eles, lembram? Os mamíferos e os equidodermos, as estrelas do mar, por exemplo. Já a segmentação holoblástica desigual significa que as células resultantes, os blastômeros resultantes, têm um tamanho desigual. Os blastômeros que ficam no polo animal são menores e aqueles blastômeros do polo vegetativo são maiores. Esse tipo de segmentação ocorre nos ovos heterolestos. Quem tem os ovos heterolestos, por exemplo, são os anfíbios, o sapo. O resultado das células ser maiores do polo vegetativo acontece porque aqui no polo vegetativo, que tem a maior concentração de vitelo, quando a segmentação é meroblástica discoidal, significa que a célula se desenvolve acima do vitelo formado um disco de células. Esse disco de células é chamado de blastodisco. A segmentação meroblástica discoidal ocorre em ovos terolestos, por exemplo, o ovo de galinha, das aves em geral. Já a segmentação meroblástica superficial, ela ocorre às células resultantes da segmentação
da clivagem. Elas vão ficar na periferia, ou seja, superficialmente ao embrião. Isso acontece porque o vitelo está concentrado no meio. Se o vitelo está concentrado no meio, ela empurra as células resultantes para fora. Quem é que faz esse tipo de divisão? Esse tipo de segmentação são os ovos do tipo centrolestro. Quem possui eles são os insetos. Feito. Agora vocês já viram essas classificações quanto ao tipo de vitelo, de segmentação, de clivagem. Agora vamos dar prosseguimento. Uma célula, o zigoto, ela se divide em duas. Obviamente, uma sofre uma mitose, uma segmentação, uma clivagem. Se transforma em dois. Essas células resultantes são chamadas de blastômeros. 2 se divide em 4, 8, 16 e assim vai. Quando chegamos numa fasezinha muito importante, ela é chamada de mórula. Mórula nada mais é que vários e vários blastômeros, como se fosse uma bola maciça de células. Ela não é oca, ela é maciça. Mas perceba que essa mórula vai se transformar agora na blástula. Nada mais é que todas as células que estão no meio da mórula, elas migram tudo para a periferia, deixando uma cavidade interna. Essa cavidade interna é chamada de blastocele, e as células que estão em volta são chamadas de blastoderme. Lembra, derme, de pele, é mais ou menos isso que é o revestimento da blástula. É formado por essas células pelos blastômeros, que formam as blastodermes. É muito nome, né? Por isso é bom anotar. Então, até aqui acabou a segmentação. Segmentação é só a divisão das células. Não se especializam até aqui, mas agora entraremos na segunda etapa da embriologia, no qual a blástula vai se transformar na gástrula, portanto é a gastrulação. Se liga que essas células estão redondinhas, isso aqui é como se tivesse feito um corte nelas. Mas imagine que elas estão aqui. Agora a blástula, quando se transforma em gástrula, é como se você pegasse o dedão e empurrasse, expandindo-se as células para a parte inferior, esse buraco, que é formado na gástrula, e é chamado de blastoporo. Blastoporo é o orifício. Pessoal, então falamos um dos movimentos celulares para formar a gástrula na gastrulação. Esse que a gente viu do dedão empurrando é chamado de embolia, ou invaginação. Ocorre o dobramento de uma região da blástula para o interior do embrião. Claro, depois formada a gástrula. Um outro tipo de movimento é a involução, uma camada de células que se expandem para o interior do embrião a partir do blastoporo. As células em expansão ficam aderidas às células da parede interna do embrião. Então, elas simplesmente vão se dividindo e vão fazendo essas curvinhas ficando aderidas, e dando origem posteriormente à gástrula. Outro movimento celular na gastrulação é a ingressão. Se liga que as células vão se dividindo. Aqui elas migram da superfície do embrião para a porção interna. Tem também a delaminação, quando células formam duas ou mais lâminas a partir de uma camada de células e então elas vão formando essa lâmina, que aqui está o nome, delaminação. E aí tem também a epibolia, quando a expansão das células superficiais sobre outras camadas de células. Se liga que a epibolia é diferente da involução, justamente por esse movimento celular que ocorre. Vale lembrar que esses movimentos variam muito, claro, dependendo de qual animal estamos falando. Porém, o mais famoso que a gente estuda é esse primeiro chamado de embolia ou invaginação. Repare que aqui as células estão de outras cores, é porque neste momento elas também se diferenciam e agora elas formam os folhetos embrionários. Aqui por fora nós temos a ectoderme, no meio a mesoderme, mais internamente a endoderme. Se liga que isso aqui tem uma outra classificação. Eu falei para vocês 3 folhetos embrionários. Quando o animal tem 3 folhetos embrionários, ele é chamado de triblásticos. Quando o animal tem 2 folhetos embrionários, ele é chamado de diblástico. Tranquilo, né? Então, repara, se o animal for diblástico, ele vai ter o de fora e o interno, ou seja, o animal diblástico só possui a ectoderme e a endoderme. Ainda que na gastro, lembra que eu falei para vocês que tem um orifício chamado de blastoporo. Poro, lembra de uma abertura dentro dessa cavidade. Quando entra pelo blastoporo, tem uma
tem um espaço que é chamado de arquêntero. Repara que neste momento a blastocele sumiu, ela fica residual. Ela não está ali porque as células migram para dentro e esse espaço que fica aqui é chamado de arquêntero. Agora vamos para a terceira etapa da embriologia, que é chamada de organogênese, que nada mais é que a formação dos órgãos e tecidos. Obviamente, essa organogênese vai ter um início, e esse início é na hora da neurulação. Quando a gástrula se transforma na neurula, é isso que vai acontecer quando as células da ectoderme vão se diferenciar e vão formar o tubo neural. O tubo neural, portanto, ele é proveniente, ele é feito a partir da ectoderme e esse tubo neural vai dar origem ao sistema nervoso. Pessoal, se liga numa informação interessante. Eu disse que a ectoderme origina do tubo neural e o tubo neural depois vai originar do sistema nervoso. É aqui, gente, na neurulação. Perceba que nós temos a gástrula. Esse movimento de neurulação vai fazer com que a gástrula sofra modificações para se transformar em neurula. Esse processo é chamado de neurulação e é, portanto, a primeira fase da organogênese. Veja como ocorre esse movimento. A neurulação é a fase que se formam os primordiais do sistema nervoso. O início é marcado pelo achatamento da gástrula na região dorsal, na região de trás. Esse achatamento forma a placa neural. Aqui as células da ectoderma começam a se dividir formando essa famosa e linda dobra neural. A dobra neural vai envolvendo a placa neural, que em breve vai se fechar formando o tubo neural. Esse tubo neural percorre toda essa região dorsal do embrião. Perceba que nessa região aqui forma a crista neural. A crista neural vai dar a origem posteriormente às gânglios espinhais ou cranianos. Perceba que quando nós estamos pegando essa porçãozinha aqui, olha só de onde faz parte do desenvolvimento embrionário. Tá aqui, gente. Por toda essa região, no futuro, vai passar a medula espinhal. Passa o sistema nervoso aqui e por isso que está falando tubo neural. Lembre-se de neurônios, né? Aqui, grave bem essa imagem. Repara, nós temos aqui a neurula, já como tubo neural formando, portanto, lembrando dessa informação muito importante, o tubo neural é proveniente da ectoderme. Então, quer dizer que a endoderma origina o tecido nervoso? Interessante. E quem origina a mesoderma e a ectoderma? Cada um desses folhetos embrionários, eles são responsáveis por originar estruturas do nosso corpo. E sobre isso nós falaremos com essa imagem. Olha aí. Como eu falei para vocês, existem 3 folhetos embrionários, ectoderme, mesoderme e endoderme. Bom, cada um desses folhetos embrionários no futuro vai se diferenciar em determinados tecidos e, portanto, dará origem a determinados órgãos. Por exemplo, a ectoderme vai formar tanto o tecido nervoso quanto a parte do tecido epitelial. E a esses folhetos mais externos, repare então que ele vai formar epiderme e anexos, pelos, unhas, glândulas, e além de também formar o sistema nervoso. Já a mesoderme, que é o folheto embrionário que se situa entre a ectoderme e a endoderme, é óbvio. Esse folheto só existe em animais triblásticos, pois possui 3 folhetos embrionários. Nossos são de blástico, só existem ectoderme e endoderme. Mas bem, a mesoderme vai se diferenciar em 3 tipos de tecido: os tecidos conjuntivos, o tecido epitelial e o tecido muscular. Já a endoderme, que é o folheto germinativo mais interno, ela vai se diferenciar também no tecido epitelial. Veja que o tecido epitelial ele tem a origem dos 3 folhetos embrionários. Mas precisamente a ectoderme vai se transformar no revestimento interno do sistema digestório e anexos, como as glândulas salivares, fígado, pâncreas, e além de se transformar no sistema respiratório e no revestimento interno da bexiga. Lembrando que o folheto embrionário pode ser chamado de germinativos. Feito. Agora vamos dar uma olhadinha aqui. Se liga que aqui na mesoderma forma uma estrutura que dentro dela alguns animais possuem uma cavidade. Esses animais que têm essa cavidade totalmente revestida pela mesoderma são animais celomados. Mas existem também animais acelomados, que não têm essa cavidade. E os pseudocelomados, quando ele tem a cavidade, mas essa cavidade não é 100% revestida pela mesoderma. Eu vou mostrar para vocês uma imagem com a diferença entre os celomados, pseudocelomados e acelomados.
Os animais tribásticos, ou seja, os animais que possuem 3 folhetos embrionários, eles poderão ter uma cavidade no seu corpo. Essa cavidade é chamada de celoma. Então, vamos começar por aqui, celomado. Um animal celomado é aquele que tem a cavidade, e repara que essa cavidade é revestida 100% pela mesoderma. Isso é importante. Um animal pode ter uma cavidade e ela não ser 100% revestida pela mesoderma. Nesse caso, é um animal pseudocelomado. Pseu é falso, ou seja, falso celoma. Veja que aqui ele tem uma cavidade, mas essa cavidade é revestida tanto pela mesoderma quanto também pela endoderma. Ou seja, não é celoma verdadeiro, é falso celoma. E o animal que é acelomado é um animal que possui essa cavidade no corpo. Mas aí vocês perguntarão, tem uma cavidade bem aqui no meio. Não é essa cavidade. Aí faz parte do tubo digestório do animal, e não a cavidade interna entre os órgãos. Um exemplo clássico de animal celomado são os aneulídeos, as minhocas. Nós também somos celomados. Já o pseudocelomados, o principal exemplo são os nemateumintos, as famosas lombrigas que tanto parasitam no nosso intestino delgado. E o famoso exemplo de animal acelomado são os plateumintos. Por exemplo, aqui é planaria. Se você cortar uma planaria, você vai ver que não tem uma cavidade interna entre os órgãos. Outra informação muito importante é que tá vendo essas células aqui da endoderma? As células mais internas elas vão formar, por exemplo, o intestino. Então isso aqui é o intestino primordial. Enquanto lá do outro lado nós temos o sistema nervoso primordial. É óbvio que agora essas neuronas elas vão sofrer muitas transformações até o indivíduo.